A Bíblia é, sem dúvida, um livro especial, não apenas por sua importância espiritual, mas também por sua complexidade. Muitos reconhecem seu valor, mas também admitem que ela é extensa e, por vezes, desafiadora de entender. Isso acontece porque, na verdade, a Bíblia não é um livro só, mas uma verdadeira biblioteca. Uma coleção de diversos livros escritos por diferentes autores ao longo de muitos séculos. No entanto, apesar de sua diversidade, todos esses livros se unem para contar uma única e poderosa história. Uma narrativa contínua, coesa e profundamente significativa. Essa história começa com a apresentação de um ser extraordinário, o autor de toda a realidade, aquele que chamamos de Deus. Ele é mostrado como alguém com poder criativo absoluto, capaz de transformar o caos da criação ainda em forma e em ordem, beleza e vida. Deus não apenas organiza o mundo, mas o enche de um jardim vibrante, onde tudo é bom, abundante e cheio de propósito. E para coroar sua criação, Deus forma seres especiais, a humanidade. No hebraico são chamados de Adão. Esses seres humanos são feitos à imagem de Deus, o que significa que são seus representantes na criação. Eles recebem uma missão, governar o mundo com sabedoria, em nome de Deus. Eles devem cultivar, proteger, desenvolver e expandir esse jardim de vida, transformando ainda mais o potencial da criação em beleza e ordem. No entanto, para que esse plano funcione, existe um elemento essencial: a liberdade de escolha. Deus oferece aos humanos a oportunidade de confiar em sua sabedoria sobre o que é certo e errado, simbolizada por uma árvore frutífera. Mas ao lado dessa possibilidade, está a tentação de tomar esse conhecimento por conta própria, decidindo o que é bem e o que é mal de forma independente, à sua própria maneira. Essa escolha é apresentada por uma criatura misteriosa e sombria, que oferece aos humanos a ideia de que podem ser como Deus, controlando sua própria moral e destino. Eles cedem à tentação, comem do fruto e imediatamente a desconfiança, o medo e o egoísmo entram em cena. Relacionamentos são feridos, a violência surge e a civilização começa a se deteriorar, até chegar à Babilônia, uma sociedade que simboliza a corrupção humana ao chamar o mal de bem. Deus, então, interrompe esse projeto humano corrompido. Mas a história da Bíblia muda de foco nesse momento. Agora ela se volta para um casal específico, Abraão e Sara. Deus chama esses dois para fora da Babilônia e faz com eles uma promessa incrível, a de formar por meio deles um novo povo. Esse povo teria uma segunda chance de fazer a escolha certa e, se conseguissem, abriria um caminho para a redenção de toda a humanidade. A partir daí, o restante da Bíblia acompanha essa família, seus altos e baixos. Mesmo com Deus caminhando ao lado deles, a história mostra que os descendentes de Abraão muitas vezes também cedem à tentação de redefinir o bem e o mal à sua maneira. Mesmo os reis mais sábios, aqueles que amavam a lei de Deus, falharam. Os profetas alertaram. Se continuassem assim, seriam levados de volta ao exílio, novamente à Babilônia, e assim aconteceu. Mas os profetas também trouxeram esperança. Eles anunciaram que a história ainda não tinha terminado. Um novo líder surgiria, alguém que não apenas representaria Israel, mas que também teria o poder de transformar os corações humanos, levando as pessoas a finalmente fazerem a escolha certa. O Antigo Testamento encerra com essa promessa em aberto. E então entra o Novo Testamento, trazendo Jesus de Nazaré. Ele vem da linhagem dos reis de Israel e declara que veio cumprir todas as promessas feitas anteriormente. Jesus enfrenta o mesmo mal sombrio que levou todos à queda, mas ele resiste. Em vez de buscar poder, ele se oferece em serviço. Em vez de dominar, ele ama. Ele ensina que o verdadeiro poder está em servir, que os verdadeiros líderes são aqueles que cuidam dos pobres, que perdoam os inimigos, que colocam o próximo em primeiro lugar. Jesus é apresentado como Deus que se fez humano, aquele que veio ser, para Israel e para o mundo, aquilo que nós falhamos em ser. Ele tomou sobre si as consequências do nosso mal e venceu até mesmo a morte com seu amor sacrificial. Sua cruz se torna um novo símbolo de escolha. Uma nova árvore que representa uma nova maneira de viver. Agora, a humanidade enfrenta novamente uma decisão: seguir o antigo caminho de egoísmo e autoafirmação, ou arriscar-se na nova jornada de amor e entrega proposta por Jesus. Aqueles que escolhem o caminho de Cristo recebem o próprio Espírito de Deus, são transformados por esse amor e passam a viver como novas criaturas, capazes de amar e perdoar como foram amados e perdoados. Esse movimento se espalha pelo mundo, novas comunidades surgem,
pessoas decididas a viver como Jesus. Mas os desafios continuam. A perseguição, conflitos internos, dúvidas. Afinal, seguir Jesus nunca foi fácil. Por isso, os apóstolos, líderes desse movimento, escrevem cartas, encorajando os fiéis a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Eles também mantêm viva a esperança. O dia em que Jesus voltará para restaurar todas as coisas, erradicar o mal, unir céu e terra e permitir que a humanidade finalmente governe o mundo com Deus em paz e amor. E assim, essa é a grande história que a Bíblia conta. Uma história que une todos os seus livros, que revela a jornada da humanidade e o coração de um Deus que nunca desistiu de nos resgatar. E é apenas o começo, pois cada livro das Escrituras contribui com um estilo único, uma linguagem própria e novas camadas de significado para essa narrativa divina. E isso é o que começaremos a explorar nos próximos capítulos. E agora que você conhece um pouco mais sobre essa história incrível que a Bíblia nos conta, a gente quer muito saber como ela tem impactado a sua vida. Já teve alguma experiência marcante com Deus ao ler as Escrituras? Compartilha com a gente nos comentários, sua história pode inspirar outras pessoas também. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixe o seu like e considere se inscrever no canal para continuar caminhando com a gente por essa jornada tão rica e transformadora. Ainda temos muito que descobrir juntos. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.